Olhando. Ah, não. Antes é bom. Isso.
dia, meus queridos. Pai do Senhor esteja com todos, amém? Vamos começar o nosso culto. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos declarar que Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos de pé. Dá início ao nosso culto. O mar azul voa sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, este amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, este amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, este amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, este amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nada e voe e ame. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nada e voe e ande. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. E Ele me amou primeiro, Ele me amou
Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Amém. Podendo sentar? Vamos nos dividir em classes. Amém. Bom dia. Ô, Lu, eu preciso falar nesse microfone ou só esse aqui pega tudo? Eu não tô te ouvindo. 10 minutos ali, ó, no vídeo. Aqui é bom que tem umas britas. Ô, Tassi, pegue 2 britas ali, bota uma assim na distância de cada joelho e fica ali 10 minutos só. No sol ali, Carolina, atrás de Bom, muita gente nova, não vim vestido adequadamente para tanta gente assim, acostumado com os 4, 5 gato pingado. Acho que a gente vai começar a ter que dividir as classes mesmo, viu, pai? Que quando dividir a classe só tem uma, né? Então, parece que agora a gente vai ter que começar a dividir. Sejam bem-vindos. Meu nome é Yuri, sou professor da EBD. Quem não me conhece. E nós estamos estudando
Nós estamos, na verdade, nos preparando, né, para fazer o sistema de discipulado aqui na igreja, de pequenos grupos. Então, desde o final do ano passado, nós estamos estudando ser discípulo. A nossa revista, inclusive, se chama Ser Discípulo. Nós começamos estudando primeiro quem é Deus, quais são as suas propriedades, suas características. Depois, a criação de Deus, né? Como Deus criou tudo bom, como a gente cantou agora, né? Tudo que o Senhor fez é bom. O problema é que teve uma serpente que... É melhor, né? Tudo que Deus criou, tudo que o Senhor fez é bom, né? Mas infelizmente a serpente deu a estragar algumas coisas. Aí nós estudamos o universo criado bom, né? Estudamos ser em rebelião, quando nós caímos, né? Estamos estudando desde então a redenção, né? Por intermédio de Jesus Cristo, Deus está redigindo a criação, né? Até o final da história. Quem quiser saber mais sobre essas coisas, quarta-feira na casa de nós estamos Apocalipse. Até o dia em que o Senhor vai restaurar a criação, né, a um estado melhor que o estado original. Deus nos deu algumas bênçãos dos mandatos com o Jonas. Fala com as crianças, Depois você pode fazer uma festa. Posso se casa. Eu fiz se casa. Foi você que estudou os mandatos espiritual, mandado social. Deus nos deu 3 mandatos, né? Quando a gente estuda a criação no Éden, a criação em Gênesis, Deus estabelece 3 compromissos nossos com a criação dele. Primeiro, o mandato espiritual, que é a responsabilidade que cada ser humano tem de ter um relacionamento com Deus, né? Individual, intransferível. Pode sim. Não dá certo não. Obrigado, professora Rivane. O segundo mandato, Deus institui, né, quando ele cria a mulher, e a gente chama isso de mandato social. Né? Quando cria a mulher, Deus institui a família. A primeira célula da sociedade. Institui a nossa responsabilidade individual agora, mas também coletiva, de nos relacionarmos uns com os outros. Portanto, o ser humano é uma espécie, né? Os seres humanos são uma espécie que naturalmente buscam o convívio social por causa desse mandato. E o terceiro mandato é chamado mandato cultural, que é como nós nos relacionamos com o restante da criação. Deus nos deu a ordenança de cuidar da sua criação. Então nós temos, né, como as primícias da criação de Deus, a responsabilidade não só de cuidar, como de criar. O ser humano é a única espécie do planeta Terra, né, que é capaz de desenvolver cultura. Por mais inteligente que sejam outras espécies. A gente sabe que, por exemplo, os mamíferos marinhos, né? Baleias, golfinhos, são extremamente inteligentes. Mas eles não necessariamente criam cultura, né? O pessoal está investigando isso hoje, o quanto é cultura, o quanto é instinto deles, alguns comportamentos, né? Mas como os seres humanos são capazes de criar cultura, de criar em cima daquilo que Deus criou, né? Isso não se observa em nenhuma outra espécie. Qual é o problema dos dias atuais? É que a queda, né, o pecado original, distorceu todos esses mandamentos. Então nós continuamos exercendo o mandamento espiritual, o mandamento social e o mandamento cultural. O problema é que nós exercemos esses mandamentos em desobediência. Então tudo o que é bom, tudo que Deus criou bom,
no final das contas, a gente dá um jeito de transformar em alguma coisa que é ruim. Tudo que a gente faz no nosso relacionamento espiritual com o eterno, com o divino, em um dado momento descamba para a idolatria, descamba para outros tipos de culto, né, que não são os cultos aceitáveis para Deus. Tudo que a gente faz no nosso relacionamento social, em um dado momento, descamba para o abuso, né? Para você explorar o seu irmão, para você explorar os seus semelhantes, né? Escravizar, muitas vezes, né? Então você tem ao longo da história, né, sociedades que sempre florescem e depois caem. Tudo está destinado a cair. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E uma das coisas que tem sido afetada, principalmente não, né? Todos os 3 mandatos são afetados por isso, né? Mas o mandato cultural também, né? Que é a nossa relação com a criação. A gente estava discutindo há 3 semanas atrás, né? Que existem pecados ecológicos. Deus não nos mandou, quando Deus fala domine, Ele não está dizendo que é para você predar. Não está dizendo que é para você destruir. Está dizendo que é para você pegar o que Ele te deu e melhorar. Ou seja, Deus nos deu a Mata Atlântica. Não era para a gente destruir a Mata Atlântica, porque Deus disse domine sobre a Mata Atlântica. Era para a gente pegar o que Ele nos deu e fazer alguma coisa ainda melhor. Por exemplo, você sabe que se você derrubar a mata ciliar, os rios vão secar. Se você, sabendo disso, tendo essa consciência, você continua fazendo, você está contrariando o mandato cultural. Portanto, é algo que se interpõe entre você e um relacionamento amoroso com Deus e com sua criação. Ou seja, isso é um pecado, né? E uma coisa que tem acontecido nas últimas décadas, principalmente no último século, é a forma como a gente tem distorcido a própria pessoa de Jesus Cristo, né? Tudo começa com as melhores das intenções, como eu acabei de dizer. Tudo começa com as melhores das intenções. Mas a nossa depravação sempre leva as nossas melhores intenções para o inferno, né? É o que a gente vai estudar hoje com o ser de Cristo, né? Eu gostaria de fazer a leitura, que hoje está em Lucas 4, a partir do versículo 17. E depois um voluntário faz uma oração para a gente começar efetivamente a EBD de hoje. Lucas 4, a partir do 17. Nós vamos ler até o 21. Diz assim o historiador Lucas: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quem pode orar?
E aí, meus jovens? Foi isso aí que nós acabamos de ouvir. Vocês sabem quem foi que falou isso, né? E quem foi que falou hoje essa profecia acabou de se cumprir? Quem foi que disse isso? Você sabe que Jesus não escreveu nenhum dos evangelhos, né? E algumas pessoas procurando motivo para duvidar da realidade do cristianismo, diz que se ele realmente é o Messias, ele que devia ter escrito as coisas, né? Mas veja bem, quando chega um cara na sua rua que diz assim, eu sou o cara. Quando a gente era guri, então, ele sabia que no garrafão ele ia sofrer, né? No pula carniça. Essa brincadeira mesmo. No garrafão, com certeza, ele ia voltar para casa um pouco prejudicado. O que é que você espera, né, de alguém que diz assim, não, eu recebi uma revelação, tudo que vocês ouviram até hoje, vocês entenderam errado, eu sou a única pessoa que Deus falou diretamente, né? E graças a mim, hoje vocês têm a possibilidade de encarar e de viver a verdadeira religião. Você diz assim, é um herege, é um blasfemo, 2000 anos de igreja, agora que o iluminado foi revelado, né? É mais ou menos assim que as seitas começam. Então Jesus não deixou nada escrito sobre ele. O que é que a gente tem? Testemunhos a respeito do que ele fez, do que ele ensinou e do que ele era, né? Tudo que está escrito não foi Jesus que escreveu, mas foram pessoas que ouviram ele falar e registraram isso. Semana passada a gente falou, nós temos 4 evangelhos. 3 desses evangelhos são muito parecidos. Nós chamamos de evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Dizem, inclusive, que todos usam a mesma fonte, que nos estudos dos biblistas aí é chamada de fonte Q, que é uma fonte que se perdeu, talvez a fonte original, ou talvez seja o próprio Evangelho de Marcos, né? Que é o evangelho mais antigo de todos os evangelhos escritos, ele é o mais antigo. Aí você tem o primeiro evangelho na Bíblia, é o evangelho de Mateus. Mateus foi discípulo de Jesus, não é isso? Mateus foi um dos 12. Inclusive, Mateus está no Brasil. Ele veio promover o lançamento da 4ª temporada de The Chosen. Mateus está no Brasil. Quem tiver a oportunidade de estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ou sei lá, Florianópolis, pode encontrar com Mateus, trocar uma ideia com ele. Mateus conviveu com Jesus na qualidade de discípulo e depois se tornou apóstolo, né? Então você tem um ponto de vista, que é o ponto de vista do discípulo de Jesus, né? Marcos era discípulo de Pedro e escreveu isso provavelmente muito tempo depois das histórias que são narradas ali, né? E ainda assim é o evangelho mais antigo. Então você tem, oh, glória a Deus. Deus tem um lugar no céu reservado para você, Jonas. Você e Vadinho. Vadinho não sei não, porque Vadinho foi embora. Estou chateado com ele. Então você tem o ponto de vista do discípulo do discípulo. Marcos não conviveu com Jesus, né? Ele era menino na época, jovenzinho, 12 anos, na época que Jesus foi preso e tal. Inclusive dizem que aquele menino que saiu nu, correndo de noite, é uma autocitação, né? Só tem isso no Evangelho de Marcos. Vocês estão com essa cara de paisagem e não estão lendo a Bíblia. Não viu a parte que o menino sai correndo nu, né? E tem Lucas, que é discípulo de um apóstolo que não conviveu com Jesus. Lucas é discípulo de Paulo. Paulo só se converte ao cristianismo
muito tempo depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, né? Jesus aparece a Paulo, mas já aparece na sua forma glorificada. Algum tempo depois que Paulo está perseguindo a igreja. Paulo não escreveu nenhum evangelho, mas o discípulo de Paulo, que é Lucas, que era historiador, escreve, né? E depois aí Lucas vai dar o evangelho de Lucas, parte 2, né? Que é o livro de Atos dos Apóstolos. E você tem João, que também é apóstolo, que escreve já na sua velhice, muitos e muitos anos depois, né? Ou seja, uma memória bem já antiga, né? E que tem um evangelho que escreve sobre Jesus de um ponto de vista completamente diferente, né? 4 testemunhas de Jesus, e Jesus não escreveu nada sobre ele. Então, o que a gente tem sobre Jesus não é aquele cara que chegou na rua dizendo que era o maioral. É o cara que viveu, que sabia quem ele era. Então, a gente lê no relato dos evangelhos que Jesus sabia exatamente quem ele era, o que ele tinha que fazer e o que ia acontecer depois que o ministério dele fosse completado, né? A questão é que hoje, desde o século XIX, a gente se acha tão inteligente que a gente quer ler na Escritura coisa que não está escrita. E perdeu completamente a noção de quem Jesus realmente era. E tudo começa sempre com a melhor das intenções, né? Vamos estudar melhor, vamos melhorar o debate, tudo isso é bom, né? Tudo começa com o sola escritura, na verdade, ainda no século XVI, quando os protestantes dizem... Hã? Como é porque eu digo que começa? Porque é o sola escritura que que institui a liberdade de você ler a Bíblia, né? Repare como uma coisa boa, muito boa, como está escrito, né, no livro de Gênesis. Deus fez tudo e disse é tudo muito bom. Como uma coisa muito boa, que é a liberdade que hoje a gente tem de ler a Bíblia, a gente consegue transformar numa coisa muito ruim, que é o que a gente chama hoje de liberalismo teológico. Está entendendo? Hoje você lê a Bíblia e Jesus Cristo é aquilo que você quer que ele seja. Então, se você tem uma visão capitalista, e o problema não é você ter uma visão capitalista, o problema é você ter o capitalismo como sua religião, você vai transformar em Jesus, sei lá, no melhor administrador de grupo de todos os tempos. Jesus vai ser o maior coach de todos os tempos, vai ser o cara que teve a maior visão de todos os tempos de empreendimento. Olha o empreendimento que ele deixou. Começou com 12, hoje tem quantos? Tem quantos? Só no mundo livre, né, que dá para contar. Se você for olhar nas ditaduras aí que a igreja é subversiva e está lá, né, perseguida e escondida, né, ainda no meio das catacumbas, provavelmente tem a mesma quantidade que tem no mundo livre hoje. Se você é marxista, Jesus vai ser a base do marxismo, porque os discípulos dele tinham tudo em comum, né? Vendiam tudo que tinha e vendiam em comum. Então a gente conseguiu transformar hoje Jesus naquilo que a gente quer que ele seja. A gente usa Jesus agora não como referência primária, mas como referência secundária. Eu tenho a minha própria religião e eu uso Jesus para comprovar que a minha religião é a religião verdadeira. E nem sempre a religião é uma religião metafísica, né? Uma religião que se relaciona com o sobrenatural. Nem sempre a religião é algo que te leva para uma transcendência dessa realidade. Tem muitos estudiosos hoje da área de ciências políticas, por exemplo. Tem um cara muito bom que eu cito sempre aqui, chama David Koizes. Ele tem um livro chamado Visões e Ilusões Políticas. E o primeiro capítulo do livro todo é ele argumentando, com base na lógica e da tradição cristã, que toda ideologia, não importa com que mão escreva,
se é da direita, se é da esquerda. Toda ideologia é um tipo de idolatria. Por quê? Quando algum pensamento, algum conceito é elevado ao status de ideologia, significa que aquilo ali se transformou o referencial último da sua existência. Ou seja, você vive para aquilo, você acredita que aquilo é que vai te salvar. Você não confia mais na divindade, por assim dizer. Você não confia mais no eterno, não confia mais em Deus. Você acha que, beleza, Deus é bom e todo-poderoso, mas se eu não der uma ajudinha a Ele, o mundo está perdido. E a ajudinha que eu dou a Ele é a minha ideologia. Né? Então, se eu sou marxista, eu acho que o mundo só vai ser salvo se o marxismo se espalhar por todo o continente. Qual é a consequência disso? Eu sou capaz de sacrificar não só a minha vida, como a vida dos outros, para que isso se concretize. Na maioria das vezes, a minha vida é a última coisa que eu vou sacrificar. E isso é uma diferença importante entre o cristianismo e as ideologias. A única vida que o cristianismo te permite sacrificar é a sua própria. Você não tem o direito de sacrificar a vida de ninguém. Se alguém tem que morrer, você não joga o menino na frente e diz assim, vá lá, confiamos em você. Você diz, não, peraí, eu vou. A única vida, o único sacrifício que você tem o direito, né, de estar autorizado por Cristo a fazer, é o seu próprio sacrifício. Seja o sacrifício da sua vida ou o sacrifício de coisas que você julga importantes, né? O missionário sacrifica a convivência com seus próprios familiares, com seus amigos. Isso é um tipo de morte. Ele está entregando algo que é muito precioso. Mas ele não tem o direito de dizer assim, ó, Deus me disse que eu tenho que ficar aqui e é você, Ney, que tem que ir lá para o Paquistão agora evangelizar. Ney, não, Deus me disse, é você. A gente conta com você. Não é isso. Não foi isso que Deus mandou você fazer. Então, qual é o grande dilema hoje? É que tem muita gente falando de Bíblia, muita gente falando de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. A Bíblia fala de política, a gente fala. A Bíblia fala de filantropia, de questões sociais, fala. A Bíblia fala de um monte de coisa que o pessoal usa porque está na Bíblia, agora usa fora de contexto. Tudo isso é importante, mas essas coisas não são o mais importante. Se você ler o livro de Amós, você vai ver que Amós está o tempo todo batendo nas classes chamadas de elite. A nobreza está falando para os príncipes de Israel. Olha a miséria que o povo vive. Como é que vocês podem dizer que amam a Deus, se vocês vivem essa vida de luxo com base na escravização do seu próprio povo? Mas Amós aponta para a origem disso tudo, que é o pecado. Quando Jesus critica, sejam os fariseus, sejam os saduceus, sejam os príncipes, seja o povo em geral, ele está dizendo bem claro, todas essas mazelas que estão afligindo a humanidade hoje é consequência do pecado. Por mais que você tente resolver isso usando política, usando ação social, usando outra coisa, você está enxugando o gelo. Eu estou dizendo que a gente não pode se envolver em política, a gente não deve fazer ação social? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a verdadeira religião é implantar o reino de Deus. E para o reino de Deus ser implantado, as pessoas precisam entender quem Jesus Cristo é de fato. Jesus Cristo não é só aquela pessoa que veio curar o que estava doente, não é só aquela pessoa que veio trazer comida para quem está com fome, não é só aquela pessoa que veio expulsar demônio de quem estava possuído.
Esse não é o foco do Evangelho de Cristo. Esse não é o foco da missão de Jesus Cristo. Como igreja, a gente age como Jesus Cristo. E onde Jesus passou, ele interviu ativamente nas questões sociais. Então, se tinha alguém doente, ele curava. Se tinha alguém com fome, ele providenciava comida. Se tinha alguém endemoniado, ele expulsava demônio. Mas não foi isso que ele veio fazer prioritariamente. Ele fez isso, e a gente vai entrar nessa discussão, nas Bíblias, toda vez... Não, nas Bíblias, não. Na Bíblia, toda vez que isso acontece, isso é referido como um sinal. Os sinais que Jesus fez, né? Sinais de quê? Quem pode me dizer? Sinais de que era chegado o reino de Deus. E a única pessoa que é capaz de implantar o reino de Deus tem que ser quem? O próprio Deus, exatamente. Então, os milagres de Jesus, né, como tem até novela, os milagres de Jesus, seria melhor se a novela se chamasse Os Sinais. Porque a gente se preocupa tanto com o milagre e a gente está sendo tão idólatra quanto o marxista que acha que o marxismo é a única salvação, quanto o capitalista que acha que o capitalismo, o anarcocapitalismo é a única forma de você resgatar e trazer dignidade às pessoas. Não vai, sabe por que não vai? Porque o ser humano é depravado. Como é que a gente resgata a dignidade do ser humano? Restaurando o reino de Deus, restaurando o ser humano original que Deus criou e que pensou lá no Éden. Se a gente está o tempo todo pensando só em resolver os problemas sociais, a gente pode inclusive ter uma sociedade extremamente próspera. Mas essa sociedade próspera um dia vai cair, um dia vai ruir. A gente pode estabelecer aqui um regime de governo perfeito na nossa concepção, né? A gente consegue uma conciliação entre todos os pensamentos políticos e ideológicos, né? Chegamos no modelo político e econômico perfeito. Não tem como dar errado. O modelo não. Sabe o que é que vai dar errado? A gente. O anticristo vai fazer isso, né? Vai usar justamente a nossa ânsia por resolver os nossos problemas, né? E em depositar os nossos problemas nas mãos de alguém. Aliás, recomendo que assistam Duna 2. Quem tiver paciência e maturidade. São 2 horas e 40 minutos de filme. Acho que não sei se está em cartaz ainda, né? Mas como a gente se apega. E isso não é à toa, gente. Isso, lembra que eu falei que os 3 mandatos culturais foram deturpados com o pecado? O mandato espiritual diz que a gente precisa, né, esperar por um Messias. Que é o que Jesus está dizendo. Hoje, essa profecia se cumpriu. Mas até hoje a gente está esperando um Messias melhor do que Jesus. E a gente fica colocando nossa esperança na temporalidade, em coisas que vão passar, em coisas que vão morrer, em coisas que a gente sabe que o próprio tempo vai acabar de destruir. O Império Romano durou 1000 anos, mas acabou. O cristianismo foi dominante no mundo, principalmente no mundo ocidental, por 2000 anos. E hoje a gente vive uma sociedade que tem repulsa pelo cristianismo. Em parte por nossa culpa, porque nós dentro do cristianismo deturpamos o cristianismo muitas vezes, e em parte porque é o espírito do anticristo que está movendo as pessoas contra o verdadeiro Cristo. Então é natural. Agora que a gente sabe que as coisas estão se ajustando. Quando o povo começa a odiar o cristianismo, é porque a gente sabe que a gente pelo menos está começando a ir no caminho certo. Porque quem é o príncipe desse século? Satanás, né? Então o espírito do anticristo já está aí agindo. Agora que eu vi que Bel e Enzo Praia quase vieram de farda, né?
dentro da igreja. Eu falei semana passada, ou retrasada, que eu não tenho dúvida que muitos líderes religiosos cristãos não são cristãos de fato. Na melhor das hipóteses, são ateus. Na melhor das hipóteses. Eu, particularmente, estava ouvindo indiretamente um pastor até de uma igreja grande, famosa, nos Estados Unidos, brasileiro, né, numa igreja brasileira nos Estados Unidos. E os sermões, sempre esse sermão motivacional, sempre esse negócio de, né, você vai vencer, né, você tem coisas ainda a conquistar, acredite. E um dia ele faz uma live. E ele faz uma live assim, tá, mais coisa e tal. No final da live, o quê? Curso. Vamos vender aqui um curso de motivação. Fica até o final e tal, 1 hora de live. E aí no final um curso para vender. Né, de como ser próspero, de como manter a... Não sei, né? Eu vi assim de relance e tal. Rapaz, faltou-me o recurso financeiro. Mas veja bem, do que é, portanto, que a nossa lição trata hoje, né? Quem é Cristo? Por quê? O objetivo dessa série de aulas é que a gente aprenda a ser discípulo de Cristo, né? E aprenda a viver o discipulado dentro da comunidade, né? Dentro da igreja. E a ideia é que justamente o discipulado é muito mais do que você pregar a palavra e alguém se converter, né? O discipulado é o caminho que te aproxima cada vez mais do modelo de Cristo, né? Do modelo ideal que Cristo deixou para a gente seguir como seres humanos, né? Qual é o nosso objetivo? Sermos iguais a Cristo. Esse é o objetivo. Como foi que Cristo transformou 12 pessoas problemáticas em modelos, discipulando essas pessoas, transformando essas pessoas em discípulos, convivendo com essas pessoas. Ou seja, os 12 apóstolos não se tornaram apóstolos porque ouviram Jesus pregando em algum lugar e se converteram. Eles se tornaram apóstolos porque durante 2 anos e meio a 3, a depender do ponto de vista aí do estudioso, do historiador, de 2 anos e meio a 3, eles conviveram com Jesus, aprendendo não só o que Jesus falava, mas também com o que Jesus fazia, as decisões que Jesus tomava dia após dia. Foram assim que eles se tornaram apóstolos, se tornaram discípulos. A Bíblia fala em discípulos e em seguidores. Aonde Jesus ia tinha um bocado de seguidores, mas Jesus só escolheu 12 para ser discípulos dele. Certo? Então, como ser discípulo de Cristo se eu não sei quem é Jesus? E por que isso é importante? Porque você precisa discernir no discipulado quem é sua referência. Quando você estiver lá
prestando contas ao seu discipulador, ou tomando contas do seu discípulo, né? Ou discutindo, ou ensinando, ou tirando dúvidas na relação discípulo-discipulador. Quem é o referencial? Agora, essa é a questão, Ney, que hoje a gente tem problema de dizer que Jesus. Está entendendo? Que Jesus. Todo mundo vai dizer o referencial é Jesus, mas que Jesus? O Jesus político, o Jesus guerrilheiro, o Jesus comunista, o Jesus coach, o Jesus capitalista. Exatamente. Que é o grande problema hoje. E, na verdade, esses Jesuses se enquadram na categoria de anticristos, né? Por que eles são anticristos? Porque eles se opõem ao ministério do Cristo verdadeiro. O ministério do Cristo verdadeiro é resolver os problemas da humanidade de forma definitiva, como restaurando a criação, implantando o reino de Deus na terra. Certo? Quando é que isso vai acontecer? Quando ele voltar. Até lá, nós estamos trabalhando no miudinho, como diz C.S. Lewis, nós somos guerrilheiros, né? Sabotando, implantados no reino do inimigo, sabotando o reino do inimigo, né? E eu vou reforçar o que eu estou dizendo aqui. Ó. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver alienado da nossa realidade. Não estou dizendo que a gente não tem que se importar com os problemas econômicos, sociais, psicológicos que nos cercam. Não estou dizendo que a gente não tem que intervir na nossa realidade positivamente, propositivamente, para resolver esses problemas. O que eu estou dizendo é que a gente tem que saber que toda solução temporal, como o próprio nome já diz, tem tempo para acabar. Por melhor que seja o seu projeto político, social, econômico, ele está destinado a não dar certo. Porque a gente consegue consertar um monte de coisa na natureza, mas não consegue consertar a natureza do próprio ser humano. A gente não consegue transformar uma pessoa ruim em uma pessoa boa. A gente não consegue transformar uma pessoa mesquinha em uma pessoa generosa. Muito obrigado, que agora deu branco aqui na palavra. A gente não consegue transformar uma pessoa mesquinha em uma pessoa generosa. E a pessoa mesquinha, quando tiver poder na mão, ela vai usar o poder para benefício próprio, independente da posição ideológica que ela tenha. E o que não falta nesse mundo, isso inclui todos nós aqui, são pessoas mesquinhas. Em um dado momento, você vai se pegar numa encruzilhada moral. Eu faço o que é bom para todo mundo ou faço o que é bom para mim e para os meus amigos? Se o Espírito...
Se o Espírito... E como é que a pessoa muda? Quando o Espírito de Deus regenera a vida daquela pessoa. O que é o processo de regeneração? É você gerar de novo. E o que é que o Espírito regenera na gente? O Espírito regenera o nosso caráter. Aquele caráter mesquinho que a gente... Só 11 foram regenerados. Na verdade, 12, né? Porque depois Paulo também entra no... Depois Paulo entra no bolo, né? Exatamente, ou seja, é possível, inclusive... Exatamente, é possível, né? Que a gente esteja pregando, é possível não, é muito provável que a gente esteja aqui dia após dia pregando o Evangelho da Graça e praticando as boas ações como consequência desse Evangelho da Graça, e no final das contas, né, ainda vai ter um monte de gente que vai estar aqui pelo dinheiro, pela prosperidade, pela comida, pela influência social e política, vai ter, né? Jesus não só deu exemplo dentro dos próprios 12 que estavam com ele. Um era filho de Satanás, né? Estava lá, dentro da igreja. Não era igreja ainda, mas estava lá dentro. Como Deus ensinou isso por parábola. A parábola do joio e do trigo. E a gente se preocupa, a gente tem que tomar providência que esse povo... Não adianta, porque quando você tenta jogar o joio fora... Você pode estar jogando junto também o quê? O trigo. E aí o que é que Jesus diz? Ó, no dia da colheita, aí não vai ter caô. O dono da lavoura vai pegar o trigo, armazenar, e vai pegar o joio e vai tocar fogo. Então veja bem. Basicamente, o que é que a lição traz para a gente? Ó? Antes de qualquer coisa que você queira pensar, Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías. Jesus é o Filho de Deus. E o que é que o Filho de Deus veio fazer no mundo? Reconciliar os seres humanos com o seu Criador. Veja, se a gente consegue reconciliar o ser humano com o seu Criador, aqueles 3 mandatos culturais que estão funcionando de forma caótica por causa da desobediência, vão voltar de novo para o prumo. Então você não precisa dizer mais, Enzo, se alguém tiver com fome, mesmo que seja a sua própria comida que você ia comer, divida com ele. Ou você já comeu essa semana, deixa o cara comer também. Não precisa mais você fazer isso. Porque o entendimento que Enzo vai ter de quem é o irmão dele, de quem é o próximo, né? E do quanto que Deus ama ele e ama o seu próximo, vai fazer com que Enzo faça isso. Se Enzo, por exemplo, for uma pessoa muito rica, o próprio entendimento de por que Deus me deu tanto dinheiro, vai fazer com que Enzo divida o que ele tem com aquelas pessoas que precisam. Não precisa o Estado dizer para Enzo o que é que ele vai fazer, né? E da mesma forma, Enzo vai entender que o acúmulo, né, de bens que ele teve não é para usufruto próprio dele. Exatamente, não é para ostentar. É Exatamente. Eu, por exemplo, sendo, por exemplo, empregador, eu não preciso que os meus funcionários façam uma greve para eu entender que eles precisam ser mais valorizados.
Está entendendo? Por que que essas coisas acontecem? Porque o que impera no mundo natural é o espírito da desobediência. Então o cara olha para o empregador não como um ser humano, ou o empregador olha para o empregado dentro desse contexto do mundo longe de Deus, não como um ser humano, né? Mas como um objeto que está ali para fazer com que eu fique cada vez mais rico. Da mesma forma, o empregado não olha para o empregador como alguém um instrumento de Deus, por exemplo, para abençoar a sua vida, que lhe dê a oportunidade de trabalhar, de ganhar dinheiro honestamente. É sempre o quê? É o opressor. Tem um cara que eu acompanho no Instagram. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele a essa altura acho que ele já ganhou tanto dinheiro que ele não está mais trabalhando, mas ele trabalha em um supermercado, alguma coisa assim. E aí ele fala né, de atestado, né? Todo mundo, como é o nome dele? Alô, supervisor! Veja, você tem os dois lados da moeda, né? De um lado você tem, não digo nem o supervisor, porque o supervisor é tão empregado quanto ele, né? Mas você tem lá o dono da empresa que olha para números, né? Olha para números, não são pessoas que estão trabalhando, são números. E o empregador estabelece uma meta que tem que ser atingida. E aí tem um negócio que ele diz, e aí já bateu sua meta? Sua meta não, a meta não é sua, a meta é da empresa. Por outro lado, óbvio que ele faz com humor e tudo mais, coisa e tal, e está bombando aí na rede social. Por outro lado, você tem a falta de compromisso, né? Eu concordo, a meta minha, a meta é da empresa. Mas dentro daquilo, qual é a minha responsabilidade? Né? No final das contas, o que é que você tem? Em vez de você ter uma sociedade que harmonicamente um contribui para o crescimento do outro, e obviamente, gente, por mais que você queira que é o princípio do anarquismo, né? Por mais que você dentro de determinados círculos, né, você não tenha hierarquia, existem pessoas chamadas para a liderança. Eu sei que meu tempo já está acabando, mas eu vou contar uma experiência pessoal minha. Eu fui numa metalúrgica lá em Diadema. Assim, foi um dos casos mais interessantes que eu vi em termos de gestão, né? Da porta para fora é uma empresa normal. Da porta para dentro é uma cooperativa. Uma cooperativa que se formou numa situação extremamente pitoresca. O dono da metalúrgica faliu, abriu falência. Foi o que os empregados fizeram. Já que a gente está no prejuízo, vamos comprar o passivo. Então eles se organizaram, fizeram organizaram uma cooperativa, os empregados, né? Nem todo mundo, obviamente, quis participar. Eles contaram com o sindicato para conseguir recurso financeiro, né, empréstimo, porque os bancos não queriam emprestar, porque era um negócio extremamente arriscado, né? Imagine, os caras eram empregados, agora você é o dono da empresa. A vantagem deles, tinha do cara do chão de fábrica, que apertava botão, a diretor da empresa, que trabalhava como gerente, que se juntou nessa cooperativa. Todos os cooperados dividem igualmente os lucros e os prejuízos, né? Então, por que muita gente não quis aderir à cooperativa no início? Porque os primeiros 3 anos foram de prejuízo. Os caras tiravam o suficiente para comprar comida. Do diretor da empresa ao o apertador de botão lá, né?
Mas como tinha gente competente, pessoas que tinham competência para administrar, tinha pessoas competentes para operar as máquinas, quer dizer, cada um no seu lugar fazendo aquilo que sabe. Quando eu fui lá em 2011, o faturamento dessa empresa estava em torno de 100, 150 milhões por ano. Quer dizer, é uma empresa grande, mas não enorme, mas assim, para uma empresa que estava falida, sair para um faturamento de 150 milhões por ano, e hoje em dia com lucro, né? Aí você tinha no conselho de administração, repare, todo mundo é cooperado, mas você tem um conselho. E dentro do conselho de administração tinha um diretor. O diretor não ganhava mais do que o cara que apertava botão. Por quê? Porque no final do ano, você pega o lucro da empresa, reserva parte do capital para poder reinvestir na empresa e faz a retirada, né? Divide-se o lucro entre todos os cooperados. E dentro da própria cooperativa tinha empregado, porque tinha aquela galera que não quis participar, não quis comprar o risco, depois entra como cooperado, ou entra como empregado, CLT, ganha o seu salário, 13º, férias e tal. Na época, né, depois de 3 anos como empregado, você pode comprar uma cota na cooperativa. Você tem o direito de se tornar cooperado. A depender do número de cota você vai. Quer dizer, um sistema que eu, olhando de fora, falei, rapaz, já pensou se sempre fosse assim? Mas isso não vai durar para sempre. Exatamente. Ou um país anarquista, né? Sem liderança constituída nenhuma. Eu acho que esse é o pior de todos. Apocalipse, a gente está esperando Apocalipse 21 e 22. Enquanto isso, o que a gente faz? A gente enxuga gelo. Enquanto isso, o que estiver ao nosso alcance, aquilo que Deus nos entregar para fazer, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Se Deus te deu uma empresa, você tem que comandar essa empresa como servo de Deus, como alguém que está tentando implantar o reino de Deus na terra. Você não pode olhar para o seu empregado como um número, como um objeto. Se Deus te deu um emprego, você tem que trabalhar nesse emprego. Inclusive, Paulo escreve isso, né? Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Isso não quer dizer que você não pode estar insatisfeito, muitas vezes, com a forma como você é tratado. Isso não te impede de expressar essa insatisfação, né? Mas até na forma de você expressar a sua insatisfação com a forma como você tem tratado, você tem que fazer isso como filho de Deus. Né? Se você não está trabalhando, e se o problema é que você não quer trabalhar, se converta. Agora, se você não está trabalhando, invista o seu tempo, né? Não está trabalhando por causa das circunstâncias. Use o seu tempo como filho de Deus, para fazer aquilo que Deus faria se estivesse no seu lugar. Né? Então, exatamente. Foi o que a gente...
foi o que a gente estudou semana passada, né? Jesus Cristo sendo Deus, né? Não se orgulhou do fato de ser Deus, mas assumiu forma humana, né? E a gente usou, inclusive, como base o texto em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E que Pedro diz assim, Senhor, o Senhor não vai fazer isso nunca. Aí Jesus diz, ó, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Aí Pedro então me deu logo um banho completo. O que é que Jesus está dizendo? Ó, todos são servos. Todos são servos. Principalmente aqueles que estão em posição de liderança, porque é muito fácil você estar numa posição de liderança e começar a achar que você é o Senhor. Exatamente. Dê poder a Ele. É quanto mais poder a gente tem, aí que a gente tem que ser mais servo ainda, né? A palavra ministro, gente. A palavra ministro significa servo. Pra vocês terem ideia de como o nosso mandato social, o nosso mandato cultural, o nosso mandato espiritual foi deturpado pelo pecado, né? Hoje, o cara que é ministro, ele anda com 20 seguranças, ele tem, né, avião da FAB disponível para ele ir para onde ele quiser, até que seja para passar um fim de semana da Disney, o avião da FAB tem que estar, entende? Você encara a responsabilidade, não é uma responsabilidade, é um privilégio. Você acha assim, não, eu fui eleito, eu agora tenho o privilégio, né, de fazer o que eu quero. Não, agora você é servo do povo, é isso que deveria significar. Bora, acabou, por hoje é só. Eu acho que semana passada eu vou fazer a lição, porque foi só a introdução hoje. Eu falei semana passada ou semana que vem? Bom dia, paz do Senhor. Abra no Salmo 36 aí pra gente. Hoje é dia de culto administrativo, também chamado de sessão ordinária da igreja. Nós teremos a oportunidade de louvar a Deus através desse momento tão especial para nós, né? Quem puder sentar, senta. Vamos desfazer aí. Vamos chegando para perto. Glória a Deus. Que cantaremos, mestre? Ei, Senhor.
Isso. Vamos de pé, queridos. Louvamos Deus. Com oferta de amor. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, aleluia, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar
teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos orar? Santo e eterno Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos tens permitido entrar em tua presença para te apresentar o nosso culto de louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens nos abençoado, tens, Senhor, falado ao nosso coração, tem ministrado as nossas vidas. E agora, Paizinho, nós te imploramos, continua conosco, nos conduz, Senhor, nesse culto administrativo. Fala também, Senhor, através dessa prestação de conta e decisões que precisamos tomar. Nos orienta em tudo. Essa é a nossa humilde